essa autoaceitação importa numa acomodação em relação às minhas características negativas? Esse processo é orientado por uma força poderosíssima que é a paciência. Ele pode, enfim, abraçar toda a sua humanidade. Reflita sobre as suas questões mais profundas, mas, sobretudo, se aceite do jeito que você é e confie na sua natureza. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um elemento que compõe o amor próprio, a autoaceitação. No vídeo passado dessa série, em que eu falei sobre autoconhecimento, eu disse que um dos aspectos mais importantes do autoconhecimento refere-se ao fato de nós reconhecermos tanto nossas características negativas quanto as nossas características positivas. Mas aí vocês podem me perguntar: Daniel, isso quer dizer que eu preciso aceitar o que eu tenho de ruim dentro de mim? Um dos teóricos mais importantes da história da psicologia, o norte-americano Carl Rogers, que construiu a abordagem centrada na pessoa, disse certa vez que o paradoxo curioso é que quando eu me aceito integralmente, então eu mudo. Quando a gente aprende a aceitar a gente do jeito que a gente é, abraçar a nossa humanidade, ao invés de ficarmos brigando com a gente, se autoflagelando, o nosso processo de transformação fica muito mais favorecido. E eu vou explicar como isso ocorre no processo terapêutico. Geralmente as pessoas procuram terapia movidas por um sofrimento, que muitas vezes tem a ver com alguma característica da sua personalidade. Elas dificilmente contam essa questão para outras pessoas porque elas têm vergonha, têm medo dos julgamentos, têm medo de que as pessoas construam uma imagem negativa em relação a ela. Mas chega um dia em que ela resolve confiar no seu terapeuta e conta para o terapeuta a questão. E quando o terapeuta responde para ela que está tudo bem ser desse jeito, mas que se a questão a incomoda tanto, eles podem conversar sobre a questão. Essa resposta, que revela uma aceitação incondicional, tem um efeito poderosíssimo sobre o paciente. Porque a partir dessa aceitação, eles poderão olhar para a questão com mais tranquilidade. O amor do terapeuta em relação ao paciente, essa aceitação incondicional, faz com que a questão tenha o seu peso aliviado. Ela deixa de ser um fantasma. A monstruosidade em relação àquela característica é dissolvida. E essa dissolução do peso da questão faz com que o próprio paciente possa encarar aquela questão de frente, sem ter medo de enfrentar as suas questões mais profundas. Isso viabiliza a compreensão, viabiliza a construção do conhecimento a partir do pensamento e do diálogo com o terapeuta. E nesse processo, o conhecimento é construído e ambos poderão construir caminhos para que aquela questão seja ressignificada. Mas o efeito mais poderoso dessa aceitação incondicional é que o paciente percebe que se o terapeuta o aceitou integralmente do jeito que ele é, o próprio paciente percebe que ele também pode se autoaceitar, que ele pode amar por completo todas as características que o compõem. Ele não precisa mais se sentir fragmentado, se sentir dividido. Ele pode, enfim, abraçar toda a sua humanidade. Mas aí vocês podem me perguntar: Daniel, essa autoaceitação
Importa numa acomodação em relação às minhas características negativas? É evidente que não. Ainda que a gente se autoaceite incondicionalmente, essas questões difíceis, negativas, continuarão nos incomodando, continuarão atrapalhando as nossas relações. O processo de transformação, ele continuará sendo necessário. Mas o curioso é que com a autoaceitação, esse processo é orientado por uma força poderosíssima que é a paciência. É importante que a gente aprenda que qualquer mudança no mundo ou dentro de nós não se opera do dia para a noite, que a natureza tem um ritmo e que se nós não respeitarmos esse ritmo, que se nós violentarmos a nossa natureza, a gente pode ficar ansioso, a gente pode até adoecer. E essa ansiedade, essa pressa irá atrapalhar o processo de transformação, o processo de desenvolvimento. Portanto, a autoaceitação faz com que o nosso processo de transformação seja envolvido, seja permeado por essa força suave, porém poderosíssima que é a paciência. Um outro aspecto importante relacionado à autoaceitação é que ela conduz ao auto-perdão. Quando a gente aprende que os erros, que os tropeços, que os altos e baixos fazem parte do nosso processo de desenvolvimento, de crescimento, a gente deixa de se autoflagelar, de se autopunir quando a gente erra. A gente passa a perceber que todos somos seres em constante transformação e que a nossa natureza nos impulsiona à evolução. E é preciso que esse processo de mudança seja orientado pela aceitação, pelo amor. É importante que a gente ame o que a gente já foi no passado, o que a gente é no presente, para que essa aceitação, esse auto-amor orientem de forma mais segura e sem martírio o nosso processo de construção do que a gente vai ser no futuro. Se a gente não amar o que a gente é no presente e sempre ficar focando no que a gente vai ser no futuro, a gente nunca vai ser feliz, a gente nunca vai conseguir se sentir satisfeito em relação à nossa existência atual. Nós somos seres de falta, sempre nos faltará algo, nunca seremos completos. E é importante que a gente abrace a nossa humanidade do jeito que a gente é. É importante que o amor preencha as lacunas do nosso ser e que a gente não fique focando sempre no que a gente deve ser no futuro. E dito isso tudo, vocês podem me perguntar: Daniel, eu ainda não consigo me autoaceitar e eu não conto com nenhuma pessoa na qual eu confie e eu também não tenho condições de pagar um psicólogo. Um outro autor muito importante na história da psicologia foi o Carl Jung. E ele realizava uma atividade muito interessante. Constantemente, ele fazia um exercício que ele chamava de diálogo com a própria alma. Ele escrevia sobre as suas questões como se ele estivesse dialogando consigo mesmo. E através daquele diálogo, ele se autoaceitava e conversava com a sua própria alma a respeito das suas questões mais profundas. Portanto, se você não conta com ninguém, experimente esse exercício. Escreva sobre você mesmo, reflita sobre as suas questões mais profundas. Mas, sobretudo, se aceite do jeito que você é e confie na sua natureza. Se amando integralmente, aceitando todas as características que compõem o seu processo de autotransformação será muito mais facilitado, porque, acima de tudo, ele se desenvolverá sem martírio, sem autopunição. Então é isso, hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta ele, pois assim você ajuda que esse canal cresça e que ele alcance mais pessoas. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.